Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Eshvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Mahal Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada. É um clássico da literatura védica, né? E está sendo olhado sob a ótica não dual. No caso aqui, o James Swartz representando essa Sampradaya de Shankaracharya. Já foi demonstrado nesse texto que, embora Narada se valha de vários versos com forte conotação dual, o pano de fundo é sempre a não dualidade. Isso a gente já conseguiu observar, né, a consistência dos comentários do James levando a isso. Então, esse capítulo aqui, ele é sobre como conseguir os meios de devoção, né? Os meios para descobrir a devoção. Então, estamos vendo vários meios. E um desses meios é bastante conhecido, inclusive dos devotos duais. Qual é? Ó, a pessoa, verso 37, que eu tinha dito no encontro passado, que é a rever. Verso 37, Narada diz, abre aspas, a pessoa obtém devoção ouvindo e falando sobre as qualidades especiais do Lorde Supremo em todo relacionamento. Os humanos são animais sociais. Tudo que vem a nós, seja bom ou mal, vem através dos outros. Primeiro de nossos pais, depois dos vizinhos, professores, amigos, empregadores e assim por diante. Uma pessoa que é incapaz de compartilhar seus sentimentos mais íntimos será infeliz. Então, não faça pouco caso da sua luz. Nas inevitáveis situações sociais que a vida apresente, procure oportunidade para criar uma atmosfera que glorifique o Lorde. O que é isso? É sempre tentar puxar um pouco a conversa para uma glorificação do Lorde. Isso aí vai depender da sensibilidade de quem está tentando fazer isso. Se for uma conversa expressamente assim aberta, falando de Deus, ou se você procurar glorificar Deus através das belezas, né, das próprias glórias de Deus, como a beleza da natureza, a grandeza das boas ações humanas, a inspiração para as boas conquistas da raça humana, né, como através da ciência, através da dança, das artes em geral, dos esportes. Aí depende da pessoa. Aí o Krishna vai citar aqui o que é que seria isso, na visão dele, né, como avatar, no Bhagavad Gita. Capítulo 10, verso 9, diz Krishna, fixando a mente e os sentidos em mim, compartilhando mutuamente o conhecimento sobre mim e falando de mim, os devotos não duais estão sempre contentes e satisfeitos, né? Fixar a mente e os sentidos em mim muitas vezes é entendido como controle dos sentidos. Tem que ter um pouco de cuidado com essa palavra controle, porque, na verdade, fixar a mente em Deus e evitar que os sentidos se dispersem através dessa miríade de objetos que vão circulando diante do nosso campo sensorial a cada momento, não quer dizer realmente um controle forçado, mas um controle por compreensão, né? E como é que isso tudo começa? Isso tudo começa quando você sabe o que é que você quer.
Se você quer a autoliberação, se você quer o conhecimento, então você vai compreender como e por que isso deve ser favorecido, né? Fixar a mente em Deus e impedir que os sentidos fiquem avoando por aí, como se poderia dizer, né? É tudo por compreensão. E realmente, com o tempo, a mente e os sentidos vão ficando bem menos dispersos. Quem tem alguma prática devocional, como cantar mantras, rezar, ou fazer um japa, né, que são muitas repetições, nota, inclusive, que esse tipo de prática ajuda a criar uma característica para a mente, que é uma característica muito boa, que é a característica de manter o foco. Porque muitas vezes o estudante ele nota a necessidade de focar alguma coisa, ele vê o objetivo do foco dele, mas a mente oscila. Então, isso é um dos modos de você tornar esse foco estável, né? Um pouco mais abaixo aqui, o James ele comenta o imenso desperdício de atenção, né, e do envolvimento da mente com uma coisa bem fútil, que é fofoca. Aí ele comenta aqui, né, um estudo recente revela o triste fato de que 68% da fala humana, 70% praticamente é fofoca, ou seja, você ficar falando dos outros, ou seja, você, no fundo, ficar falando da ideia que você tem dos outros e, de preferência, ver se alguém compartilha com você as suas ideias, em geral, pejorativas, que você tem em relação a uma pessoa, né? Então, é um compartilhamento de projeções de baixa qualidade, projeções de um caráter extremamente tamásico. Obviamente, a fofoca, que se caracteriza por avaliações negativas de outras pessoas, é espiritualmente contraproducente, embora os deslizes e a maldade das pessoas sejam sempre um assunto picante. Então, você vai estudando isso, você vai comparando os efeitos que isso dá na sua mente, você troca isso deliberadamente por outro pensamento. A gente sabe que quando a gente está fazendo fofoca, a gente está falando mal dos outros, né? Estamos falando mal de nossas projeções sobre os outros. O próprio outro é uma projeção, né? O próprio outro ele fica patente só quando você se identifica com o corpo e mente. Mas vamos lá, você está, em alguns aspectos, identificado com o corpo e mente e é afeito a fazer fofoca. Como é que é um bom jeito de se virar com isso? É você aplicar o valor contrário. Já que, né, fofoca, em geral, é a avaliação negativa de outras pessoas, fofoque de um modo positivo sobre a pessoa. Faça uma fofoca elencando as boas qualidades que essa pessoa tem. No começo, isso vai ser uma forçação de barra, mas, na verdade, quem está achando uma forçação de barra é o seu condicionamento, é o seu hábito. E, como todo hábito, ele pode ser mudado, né? Além do mais, é a verdade, você vai estar falando características boas. Então, depois de uma certa insistência, você começa a notar uma falta de disposição da sua mente em focar em características negativas. Tudo isso vem vindo naturalmente, tá? Essa falta de interesse no foco em características negativas, ela vai ocorrendo na medida em que você exercita o pensamento contrário, que é um dos recursos mais bem usados do Vedanta para limpar esses vícios, né, da mente, especialmente no tocante a considerações sobre si mesmo e considerações sobre o tal do outro, né? Caluniar e buscar culpados são atitudes condenadas pelas Escrituras. Isso perturba a mente, porque nasce da ignorância de um fato. Qual é o fato? Você ignora que o mundo é um reflexo brilhante da glória de Deus e que, portanto, os seres humanos estão incluídos nisso. Por isso que alguém já deve ter ouvido em algum poema isso, né? Que o ser humano é o cume e a coroa das coisas, ele é o top da criação, por incrível que pareça, né? É a glória da criação, é a glória consciente
de si mesmo, com capacidade de ficar consciente de si mesmo da criação. E aí você entende aquilo, moldados à imagem de Deus, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A gente começa a entrar nos significados mais, aparentemente, mais nebulosos dessas declarações. Porque essas declarações todas, elas estão lidando com uma outra ordem de realidade. Então, ao falar mal dos outros, é interessante você lembrar que esses tais de outros também são a glória de Deus, né? Assim como as montanhas, os oceanos. É claro que é inapropriado impingir aos outros, a qualquer custo, a devoção ao Lorde, ou seja, fazer proselitismo de devoção ao Senhor não é algo recomendado pelas Escrituras. Aliás, as Escrituras do Vedanta, elas não apoiam proselitismo nenhum em relação ao conhecimento, em relação ao autoconhecimento, que seria o conhecimento do conhecedor, e em relação ao conhecimento do campo dármico, que seria o conhecimento do kshetra, né, do objeto. Então tem que ter muito cuidado disso para não fazer proselitismo. Às vezes eu vejo um ou outro fazendo proselitismo. Não é apropriado. Dependendo da pessoa com a qual você fala, isso pode ser até mesmo uma violência. Se é uma pessoa com uma carga de ateísmo muito forte, né, ela pode se sentir ofendida. Sem esquecer que, muitas vezes, você tem ateus com valores éticos muito mais fortes do que muitos religiosos. Então, de novo, o James realmente ele segue à risca a Escritura nesse ponto, tendo em mente que nada é tão cansativo quanto o proselitismo, o qual serve apenas para criar ressentimentos. O Bhagavad Gita diz: não deixe que os sábios perturbem a mente dos ignorantes, significando aí, por ignorantes, pessoas mundanas, sansaris, que não têm inclinações espirituais. Mesmo No entanto, mesmo em relação às pessoas espirituais, né, os sansaris, eles cumprem o seu objetivo no mundo, né, cumprem o seu papel. No papel do mundo não tem apenas papéis destinados a pessoas interessadas em espiritualidade, seja lá o significado que se dê a isso, seja aquela espiritualidade que no Vedanta a gente entende como uma materialidade sutil, ou seja uma espiritualidade mais comum, como se diz, né? Uma espiritualidade ligada a existências em outros planos, em outros campos de ação, em outras dimensões, né? O mundo não tem lugar só para isso, pelo contrário. A maior parte das pessoas no mundo, especialmente no Ocidente, não apresentam e muitas vezes não tem interesse nenhum em espiritualidade. Nem por causa disso deixam de cumprir o seu papel no mundo, muitas vezes cumprindo muito bem, como a gente viu aqui em cima, quando eu comentei sobre ateus, muitos ateus profundamente éticos, né? E eu já encontrei vários desse jeito. No entanto, existem indivíduos em todas as situações que têm inclinações espirituais. Busque esses indivíduos, procure oportunidades para conduzir a conversa em uma direção espiritual, sempre que possível. Sempre que é possível, o que quer dizer sempre que possível? Não faça proselitismo. E, olha lá, o professor está aí junto com o Marcelo já. Salve, professor Arlindo, tudo bom? Então é isso, né? Conduza a conversa em uma direção espiritual sempre que possível. Como é que eu sei isso? Né? É simples, não faça proselitismo. Né? Veja como a conversa vai andando. Se tiver oportunidade, né, leve para esse campo, juntamente com alguém. Se não tiver oportunidade, não faça proselitismo de autoconhecimento, de espiritualidade. Né? Uma outra coisa interessante é o seguinte: fale dos pontos fortes, das virtudes e realizações dos outros, tendo em mente que essas virtudes são apenas manifestações de Ishvara. Lembre-se, né, tudo que você vê de mais belo, mais preciso e elegante no ser humano, no ser humano, é um reflexo
límpido, claro de Ishvara. Ishvara é responsável por toda a beleza no ser humano. Falar bem dos outros é equivalente a cantar o nome de Deus. Estimular e reforçar comentários inspiradores é uma forma prática de adoração em situações seculares, em situações mundanas, né? Então, sempre que você procura, em relação a alguém, falar o melhor, você, no fundo, está numa prática de adoração. E com a sua visão mais aprofundada, você, no fundo, sabe que você está glorificando uma das bênçãos, uma das glórias de Deus, que é um ser humano talentoso, né? Um ser humano com bons atos, com um bom perfil moral. Quando você olha um ser humano e não vê nada que possa ser elogiado nele, então o melhor é ficar quieto e desviar a conversa, né? Senão vai começar a malhar o Judas. Estimular e reforçar comentários inspiradores é uma forma prática de adoração em situações comuns, seculares. Mas um devoto deve sempre ter razões convincentes para se retirar quando ficar claro que não há oportunidade de levar a conversa na direção correta. Então, sempre que a conversa cair para um ponto adármico, você pode tentar desviar isso. Se não der certo, sabendo que uma conversa adármica é, no fundo, um não reconhecimento das glórias de Deus, você pede para sair delicadamente, diz que vai fazer alguma coisa e vai embora, enquanto com essas outras pessoas numa situação mais oportuna, né? Bom, alguém gostaria de comentar na sua vivência pessoal sobre isso que a gente está falando? Né? Muitas vezes você não consegue conduzir, ou mesmo com o apoio de alguém que esteja na conversa, algo tão expressamente favorável a essa palavra, Deus. Você não consegue, né? Especialmente aqui no Ocidente, onde justificadamente acabou se tendo uma certa rejeição a essa palavra, né? É uma falta de entendimento, no fundo, do que isso significa. Mas a gente compreende. No entanto, o fato de você tentar lidar com uma conversa de um modo produtivo é um fato muito interessante, porque, no fundo, para uma boa visão, para aquele que vê adequadamente, você está glorificando Ishvara também, né? Então, quando você estiver elogiando uma pessoa, não se esqueça que você está elogiando Ishvara, você está prestando reverências a Ishvara, já que é a Ishvara que todos os elogios se dirigem em última instância, né? Esse é o serviço ao professor também, né? Quando o professor ele é apto a receber isso, ele sabe diretamente que esse reconhecimento se destina a Ishvara, não a ele. Aliás, o professor ele se vê como uma própria modulação de Ishvara, né? Então, quando a visão não pessoal ela é clara, fica fácil você entender que sempre que você faz um bem, fala um bem e remete a um bem, você está glorificando a Deus, né? E quando ficar claro que a visão é não dual, você sente que é ao ser que você é que estão sendo prestadas glórias e reverências, né? Quando você encontra o seu ser em todo lugar, por assim dizer, né? Bom, eu vou prosseguindo. Se alguém quiser parar e comentar alguma coisa, é só voltar, tá? Olha que interessante. Verso 38, Narada diz: no entanto, o principal método pelo qual se desenvolve a devoção é a associação com grandes almas. O principal método, porque a sua associação com grandes almas vai também te trazer exemplos dessas grandes almas, né? E muito do que se ensina de modo em termos de devoção é por exemplo, né? E pelo exemplo é o que a gente vê os maiores ensinos, né? É através do exemplo. Então essa associação ela é fundamental, porque o indivíduo ele vê a escritura viva, né? O que é uma escritura viva? Aí você está ao lado de uma grande alma. Essa é a escritura viva. No fundo é algo muito simples, né? É uma mente muito simples, muito bem focada, muito bem resolvida, né? Um devoto, uma grande alma,
não é necessariamente um ser humano totalmente liberado, pois estes são muito raros e só entram na vida de alguém quando a reserva de mérito é excepcional. Uma grande alma é qualquer pessoa culta, comprometida com valores mais elevados e que seja devotada ao Lorde. Evitando palavras e conceitos perturbadores, pode-se até comunicar eficazmente com tipos religiosos de mentalidade mais estreita, que acreditam que o seu caminho é o único caminho para a salvação. Quem tiver essa habilidade de saber se dirigir a esse tipo de pessoa com palavras, né, que não perturbem, com conceitos que não perturbem essas pessoas, então você consegue até ter uma boa conversa com tipos marcadamente mais religiosos, mais institucionais, vamos dizer assim, né, mais presos a dogmas. No fundo, a gente está falando de pessoas que sabem conversar de uma forma não dogmática, através da estrutura dogmática de uma pessoa mais comprometida com uma crença de uma visão um pouco mais estreita. Mas sempre tem que ter cuidado para evitar o proselitismo. O 9º verso do Bhaja Govinda, de Shankaracharya, diz, abre aspas, manter-se na companhia daqueles que ouvem, refletem e assimilam a verdade leva ao não apego. Manter-se na companhia daqueles que fazem o Shravanam, o Mananam e o Nididhyasana, né, leva ao não apego. O não apego leva à libertação da ilusão. A libertação da ilusão leva à estabilidade da mente. E a estabilidade da mente leva à libertação. Em termos de uma lógica, né, bastante estrita, é exatamente o que está acontecendo. O indivíduo sofre por ilusão. Né? O que quer dizer ilusão? Ele tem ideias errôneas sobre o que ele é. E, por conseguinte, dessa visão errada que ele tem de si mesmo, ele acaba projetando uma série de visões e concepções que têm a ver com a concepção errada que ele tem dele mesmo. Então, naturalmente, a chance dessas concepções estarem errôneas é gigantesca também. Então, o que faz o indivíduo ficar repetindo isso é o apego que ele tem, né? Aí a gente bate no ponto fundamental, que é um apego ao objeto, um apego a um objeto sutil, é apego a uma ideia, é apego a um conceito, né? Quando você vai lidando com o Vedanta, você vai se desapegando, porque o Vedanta te apresenta uma visão diferente da que você tem. Se você tivesse uma visão idêntica do Vedanta, você não teria problema nenhum, você estaria com uma descrição da realidade muito mais inteligente e hábil para você do que a que você tem, via de regra, né? Então, esse não apego, ele leva à libertação da ilusão, que é o principal ponto aqui. Você precisa de recursos que te libertem do apego das suas ilusões. Esse é sempre o nosso problema. Temos um monte de descrições na realidade que, em geral, respondem por serem meras ilusões, porque são formatados numa ilusão que nós temos de nós mesmos. Então, é inevitável que você construa esse tipo de apego em cima de um monte de ideias que não têm consistência nenhuma. Uma vez que você se liberta desse apego a essas concepções errôneas, a sua mente ela fica desimpedida, porque ela não tem que ficar sustentando esse apego. O que eu estou querendo dizer aqui é que, para que o indivíduo mantenha esse tipo de crença em ilusões, ele precisa de uma mente empenhada nisso. Então, uma mente que passa por um estresse enorme, porque é uma mente que ela está sustentando ilusões. E sustentar ilusões é algo muito debilitante para a própria mente. Quanto mais rápido esse ciclo funciona, mais desgaste. Tanto que você vê hoje em dia que o estresse é uma das principais causas de doenças físicas e psíquicas das pessoas. A sociedade que a gente vive, ela demanda muito que você sustente um conjunto de impressões que você está mostrando para os outros. Naturalmente, a mente aí se mete num trabalho hercúleo que tem tudo para dar errado. E quando a mente está estável,
a libertação ela é muito mais fácil, né? Uma mente, como se fala em inglês, one-pointedness, né? Com um direcionamento só. Então, aqui Shankara mostrou aqui como é que funciona na prática isso. Quando você fica na companhia dos que estão dedicados ao Vedanta, né? Fazendo e refazendo seguidamente essa sequência de 3 aqui, seguidamente. Você faz um pouco, volta, identifica mais o impedimento, vai de novo, lê de novo que você leu centenas de vezes, isso te aprofunda. Quando você fica na companhia das pessoas que ficam girando no sistema de apropriação do Vedanta, que é o ouvir, é o refletir sobre o ensinamento e assimilá-lo na vida prática, isso vai te desapegando, porque esse ensinamento questiona essa sua identificação. Então, diminui o seu apego às ilusões que você tem. Quando isso ocorre, a sua mente pode ficar estável, porque ela não está mais empenhada em manter isso e nem esperar que os outros reconheçam isso, é o que a gente chama de expectativa em relação ao julgamento dos outros. E uma mente estável é fundamental para que essa revelação ocorra. Ou, em geral, ela ocorre com mais facilidade quando a mente está mais estável. E não é só isso. Quando a mente está estável, a criatividade ela aumenta. O indivíduo não precisa estar interessado no autoconhecimento para ver os tremendos benefícios da estabilidade mental. Criatividade, objetividade, facilidade de lidar com situações diferentes, discernimento, tudo isso é muito facilitado por uma mente estável, uma mente que não fica devaneando nas suas próprias ilusões. Bom, nas sociedades materialistas, é difícil manter a mente pura, né? Leia-se, na nossa sociedade hoje em dia, não é apenas uma sociedade materialista, ela é uma sociedade direcionada para o consumo em massa de bens. Isso quer dizer que você tem um monte de brinquedos, né, coloridos, atraentes, com muita propaganda, para que a sua mente fique pulando de um lado para o outro. A ideia é essa mesmo. Swami Paramarthananda dá uma metáfora interessante. Ele diz o seguinte: é como a língua, né? Ela é macia, necessária para a fala, que é uma das atividades mais importantes para os seres humanos. Então, é como essa língua tentando evitar levar uma mordida entre 32 dentes duros, né? De vez em quando, ela leva uma mordida, o que é bastante doloroso. Mas, em geral, ela se vira bem. Que você evite, então, com habilidade, ser mordido pela mentalidade materialista. E desenvolver essa habilidade requer a graça do Lorde, né? É uma bela habilidade, é um belo start também, quando a pessoa começa a se interessar por isso, e no fundo a gente sabe que é uma graça de Deus, né? É um daqueles bons aspectos, boas características nos humanos que refletem bem as belezas e as glórias de Deus, né? A boa amizade é uma rara e grande bênção, e a companhia de Mahatmas é ainda mais rara, né? Então, a pessoa tem que estar sempre com uma coisa muito clara na mente. O ambiente do campo em si, né, as imagens do ego coletivo, o tipo de ilusão que essas pessoas, em geral, estão projetando, não é favorável ao autoconhecimento. Tem que ter isso bem claro, né? Com base nisso, a pessoa vai insistindo no ensinamento, porque ela sabe que lá fora, como a gente chama, entre aspas, não é favorável, especialmente numa sociedade que é toda voltada para o consumo em massa de bens. Por isso que é tão difícil você encontrar pessoas que queiram falar de Deus de um modo mais simples, né? Você está reunido numa mesa com as pessoas, em vez de falar de tanta coisa, falam de Deus. Essa situação é muito rara. Você acaba conversando sobre Deus em círculos mais estritos. O Vedanta é um deles. A associação com materialistas destrói a devoção. Quando você lê a associação com materialistas, está querendo dizer o seguinte: se você estiver associado realmente com materialistas, é porque você está buscando gratificação em objetos de desejo, ou você está buscando a fuga de objetos que te assustam, né?
Então, por isso que ele está dizendo que isso destrói a devoção, porque a sua mente vai continuar quicando de um lado para o outro, seja se aproximando de objetos, seja se afastando, aonde ela vai ter o unidirecionamento necessário para a devoção aí, né? Ela vai ficar quicando. Então, quando você for lidar com Deus, se o seu interesse está todo permeado por interesse por objetos, sejam interesses positivos ou negativos, você vai acabar lidando com Deus, infelizmente, como aquela forma de devoção mais basal que a gente viu lá em cima, que é uma forma de devoção mais de barganha. Você propõe barganhas a Deus. E nessas barganhas está o seu interesse pelos objetos. Por isso que tem que ter cuidado com o nível de associação com materialistas, né? Por causa desse sistema, porque eles estão funcionando num sistema diferente do sistema que você está funcionando ou do sistema que você quer funcionar, que vai facilitar o autoconhecimento. A associação com os devotos cultos transmite um momentâneo brilho espiritual à mente, e a associação com seres liberados e comunicativos liberta a mente. Então, ele está dando aqui uma graduação, né? Inicialmente, só com os materialistas, a sua devoção vai ficar ao léu, né? Quando você lida com devotos cultos, né, não são liberados, mas são bastante interessados, ocorre aquele brilho. Isso ocorre muito quando você fala de Deus em muitos ciclos espirituais, no que se entende hoje em dia por satsangs, dá uma espécie de bhava satívico, né? Então, as pessoas, naquele momento, elas veem tudo de modo muito claro, muito interessante, né? Mas depois, se elas não continuarem com a investigação, se elas não apoiarem tudo isso numa visão devocional da vida, de Ishvara, você volta ao ponto onde você estava. Agora, a associação permanente com seres liberados, né? E também com o meio de liberação, que é o Vedanta, no caso da gente, que são escrituras, né? Que são elucidadas por um professor gabaritado, liberado, isso sim liberta a mente. Porque entenda o seguinte, que a associação com seres liberados e comunicativos, especialmente aqui no Vedanta, né, um professor gabaritado de suas escrituras, esse tipo de associação ele te dá recursos para você lidar com essa atmosfera não muito favorável que a gente encontra quando a gente diz assim, o mundo lá fora. Uma vez, no ciclo espiritual, eu vi um rapaz se queixando disso há muitos anos atrás, muitos anos, uns 20 anos. O rapaz se queixava com o professor do mundo lá fora. E o professor teve que ter uma paciência tremenda para ele, para dizer que esse mundo lá fora estava sendo apoiado pelas ideias que ele tinha. Não foi fácil para esse rapaz entender isso, né? Então, quando você tem um instrumento adequado e devidamente elucidado para você, isso realmente tem um potencial libertador enorme, porque você passa a ter recursos que esse outro tipo de associação mais circunstancial, né, que é bacana, devotos saem juntos, conversam, etc., bacana, esse tipo de associação mais circunstancial, ele não teria como dar, porque ele não tem um método. E o que o Jiva precisa de um método? Porque ele usou erroneamente um método para se atrapalhar. Então, ele vai ter que contrapor agora um método de verdade, que vai mostrar que você se complicou, né? Essa é a primeira coisa que o estudante tem que ter noção. Ele tem que ter noção que ele se complicou com o naipe de crenças que ele tem. Ele tem que ter noção que a devoção dele está jogada em direção a um monte de objetos inertes. Ele precisa compreender o panorama mental dele. Quando ele compreende a situação dele e sabendo o que ele quer, ele aplica essa ciência, que é o Vedanta, de um modo muito mais eficaz, claro, devidamente orientado, né? Seguir essas escrituras sem orientação, a possibilidade de sucesso é muito, muito, mas muito pequena, né? Não é fácil associar o ensino que a gente tem com a utilidade dele, que é funcionar como o antídoto às projeções ilusórias. Esse que é o fundamento básico do ensino. O ensino ele capta suas emissões de projeção, ele te dá um naipe completo. E quanto mais você está ciente de como sua mente funciona, mais você consegue usar esses recursos do ensino.
Se você não tiver ciente disso, a assimilação do ensino pode ficar muito confusa, especialmente na parte a partir do Manana, porque no Manana você vai ter que tirar dúvidas em relação ao ensino. Se você não entende aonde é a sua dúvida, na hora do Nididhyasana, você pode até usar o Vedanta para justificar atos e posições adármicas, como a gente já viu ocorrer ao longo do tempo, né? Que são vários os registros, né? O próprio James Schwartz, ele fala de um caso bem conhecido, né? Andrew Oldham foi um dos discípulos mais mais promissores de Papaji. Não era Andrew Oldham, era outro nome, mas o James Schwartz ele cita demoradamente esse exemplo, né? Então ele continua, né? Alguém quer comentar algo sobre esse verso, né? A associação com grandes almas? Não, eu me lembrei no Tripura, né? Que ele frisa bem isso, que é a causa primária para a gente atingir, né, a liberação, é essa associação com os grandes sábios. Tal. É isso daí. Sim, sim. Né? E mais de uma vez lá ele assevera isso. Essa importância. A primeira coisa que você tem é a causa primária. É a causa primária. E sempre que a gente pensa numa grande alma, em termos de Vedanta, é um professor qualificado e a escritura. Sim. A escritura é o próprio Ishvara. É o melhor que Ishvara pode fazer com as palavras. Palavras nunca vão explicar a realidade, mas é o melhor uso possível com as palavras é a escritura, né? Então, esse tipo de associação ele é muito produtivo mesmo. Ele é bastante conducente à liberação, né? Me faz lembrar a expressão digas, minha mãe costumava dizer isso, Alex, digas com quem andas que direi quem tu és, né? Uma coisa assim, né? Eu lembrei exatamente isso aí. É verdade. Essa é engraçado, né, Arlindo, porque a gente ouve isso quando a gente é muito pequeno, das nossas mães. Eu vim beber na fonte aqui, na fonte primária. Eu vim beber na fonte primária. Aí, quando o cara está adolescente, muito jovem, a vida dele começa a dar errado, e aí ele acaba se lembrando dos pais, né? Ele, será que você está bem associado mesmo? É engraçado, porque a gente ouve isso dos pais, né? Muito jovem, mas a gente realmente tem que viver isso para ver que isso aí tem uma influência tremenda. Sim. Realmente tem que cuidar das associações, né? Tem uma questão kármica também, né, Alex? Porque sim. Tem nossas vasanas, né? Tem pessoas que já nascem com essa inclinação espiritual. Eu comecei, né? Eu tive uma adolescência muito difícil. Eu saí da faculdade muito confuso, mas ainda assim eu entrei no mundo corporativo com emprego, né, etc. E eu estava indo bem. Era um jovem, né, executivo, engenheiro, etc. Mas associado com essas pessoas totalmente insensíveis, né, materialistas, né, mas era uma coisa que me doía dentro. Então, ninguém compreendeu isso, mas eu naturalmente, inconsciente, contra a minha própria vontade, chutei o balde e virei um hippie espiritual, entendeu? Então, são coisas que a gente faz, às vezes, até mesmo contra a nossa vontade, do ponto de vista consciente, mas é uma coisa maior do que a gente, é a nossa jornada, nosso caminho espiritual, nossas vasanas espirituais, né? Que nos afastam dessas associações, né, insensíveis, materialistas, né, sem nenhuma devoção pela criação, né, por nenhuma apreciação realmente pela criação e os outros seres vivos e etc. Né? No seu caso aí foi uma vacina que estava lá, né, latente, aparentemente escondida, mas foi decisiva mesmo. Todos nós, né? Todos nós gradualmente fomos nos afastando, né, do mundo, do materialismo absoluto, da ignorância total a respeito de Deus, né? E devagarzinho fomos encontrando nossos caminhos espirituais, porque nós viemos com essas vasanas, né?
Até culminar aqui, né, nessa boa sorte, que é a boa sorte de ter encontro de Vedanta. É uma boa sorte, né? É um mérito. Eu uso sorte, mas no fundo é mérito mesmo. É mérito, né? Não tem sorte mesmo, né? Como a gente usa em geral. É uma consequência. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário? Esses comentários são muito interessantes, são muito bons, né? Eles mostram. Alex, eu estou saindo aqui porque eu estou acostumado a dormir com as galinhas. Eu não tenho aparecido nas suas classes, porque eu durmo às 8h30, às 9h. Hoje eu estou um pouco atrasado, porque eu fui buscar a Betânia lá no alto. Tá ótimo. Então, boa noite para vocês, Tá boa joia, continuação de aula. Excelente, muito boa. Tchau, querido. Tá joia. Muito obrigado, professor. Bons sonos, bons sonhos. Bons sonhos e, de preferência, um bom sono, né? Deixa esses sonhos para lá. Mas está ótimo, então. Então, vamos lá. O que o Narada comentou aqui que ele vai dar uma trocada? Aqui, no verso 39. Né? Verso 39. O contato com grandes almas, ele é raro. Ele é difícil de compreender e infalível. Um dos contatos muito interessantes foi de Swami Chimayananda, que é um dos expoentes, né, do século XX dessa tradição que a gente estuda. Chimayananda, ele era um repórter aguerrido e muito crítico de todo esse sistema de guru, mahatmas, etc. Então, o que fez Chimayananda? Chimayananda queria arrumar um furo de reportagem. E ele foi no ashram para que o guru lá fosse desmascarado. Mas não aconteceu nada disso. A coisa mudou completamente. Chimayananda largou a profissão dele e a gente sabe o que virou Chimayananda, né? Então, ali ele teve um encontro, ele teve uma associação com um grande Mahatma ali, né? Que mudou radicalmente a vida dele. Então, é um encontro raro, difícil de compreender, os sansaris não vão entender porque estão voltados para apreciação pelos objetos insencientes, e é infalível, ou seja, se você for permanecendo, é claro que você vai ser modificado, né? Porque essas associações elas vão trazer uma carga de vivência, de conhecimento, que vão impactar tremendamente a vida da pessoa. Né? Então, quando Chimayananda conheceu o guru dele, Chimayananda era um cara já bastante versado em inglês, era um ótimo profissional, muito crítico, né? Escrevia profusamente, tanto na parte de inglês quanto na parte de hindi, dos jornais, criticando isso tudo. Foi lá tirar a prova e acabou caindo, como diria o Papaji, na boca do tigre. Né? E então ele trocou totalmente de vida. Bom, embora o satsang, que é realmente isso, né? O satsang aqui embaixo na nota, ó, sat significa a verdade, o ser. Sangha significa associação. Então, você está associado com a verdade, o ser. Né? Então, satsanga é uma discussão. Não é um debate de brigas, não. É uma discussão no sentido produtivo e bonito do termo, no qual o único tópico é a verdade que somos, né? É o absoluto que somos. O ensino do Vedanta é satsang. A palavra é popular no mundo espiritual, no Advaita, mas foi distorcida em um ritual ocasionalmente útil, mas estranho. Ele deve estar comentando das reuniões, né, de satsang, como a gente fala, que uma pessoa vai lá e ficam se falando do apontamento direto. Isso, algumas vezes, dá resultado, mas como existe uma ausência ali de método, etc., é muito improvável. Não é impossível, não estou falando isso. Eu estou dizendo que é improvável que o tipo de conhecimento dado pelo apontar direto perdure quando você vai ao mercado, como dizem os budistas. É necessário um método. Você precisa de um método. Você foi enganado de forma metódica.
Você foi enganado inconscientemente pelos seus pais, pela sua família, por você mesmo, pela família, pela escola. Então, você precisa de um método. Então, o que ele comenta aqui? Embora o satsang seja maravilhoso, que é essa conversa sobre a verdade, né, o único tópico absoluto que somos, o satsang é difícil de alcançar, é difícil de você chegar a um satsang de verdade, porque apesar de estarmos mergulhados em um mar de autoproclamados especialistas espirituais, pessoas sábias são muito raras nesse mundo. Neste verso, Narada está se referindo a seres humanos totalmente liberados, livres. Não está se referindo apenas a devotos cultos ou pessoas autorrealizadas. A glória de tais associações é profunda, incompreensível, indescritível, e ela é praticamente insondável para o mundo mundano. No mundo mundano, as pessoas não entendem. Quando Ramana Maharishi largou a casa dele e viajou de trem até Arunachala, com as parquíssimas economias que ele tinha, a família não entendeu absolutamente nada. E isso na Índia, onde tem um componente devocional forte. Como se poderia descrever o sabor de um pêssego maduro, né? Então, aqui tem só um comentário, que é o James ele faz essa separação, né? Ele separa o ser humano totalmente liberado daquele autorrealizado. Autorrealizado é aquele que sabe que é o ser, tá? Esse que é o autorrealizado. Ele sabe que é o ser. Mas isso não implica necessariamente que a mente dele está liberada do vínculo com determinadas vasanas, as vasanas que lhe são mais características e importantes. Quando esse vínculo realmente ele é rompido, quando realmente você não tem mais aquele efeito vagalume, que a gente chama, né? A pessoa, eu sou o ser, pô, mas eu quero saber desse objeto aqui. Eu sou o ser, mas se eu não fizer essa viagem para a Europa no ano que vem, eu vou ficar frustrado. Enquanto fica esse efeito vagalume, assim, o indivíduo realmente ele pode estar autorrealizado. Ele, no fundo, sabe que ele é o ser. Mas, em termos práticos, essa oscilação dele ainda vincula ele, né? Muito embora, por ignorância, por uma espécie de inércia, né, do que decorre do poder das vasanas, daí méritos para Maya, que consegue gerar uma ilusão tão espetacular acerca da natureza do Jiva. Quando isso ocorre, o indivíduo ele ainda está vinculado, ele ainda está preso ao significado que ele deu a alguns objetos. Então, o que acontece? Isso é um aspecto muito interessante. Veja, esse bem-estar, essa característica ananda, que aparece em Nietzsche, ela é patente quando o indivíduo ele é totalmente liberado. Quando o indivíduo ele é autorrealizado, ele oscila. Devido ao vínculo ainda residual dele com os objetos, esse ananda, um ananda mais puro, ele não aparece com frequência. Por isso que vocês veem tantas histórias de gurus e mestres assim que cometem abusos, né? Embora eles sejam autorrealizados, olha que interessante, isso não os impede de cair, decair, e às vezes a queda é grave, né? A queda é muito grave. Por quê? Porque esse indivíduo ele pulou do ônibus da autoinvestigação antes do tempo, que é como o Rupert Spira, que é um bom apontador, gosta de dizer. Não pule antes do tempo, não saia disso antes do tempo. Né? Se você tiver coisas para investigar, como é que eu sei que eu tenho coisas para investigar? É quando você tem que se realizar com algum objeto. Isso mostra que você tem que investigar alguma coisa. Né? Seja lá que objeto for. Até mesmo que você chama da sua própria vida. Né? Se a preocupação com a manutenção da sua vida está tirando o teu sono dia após dia, está te atrapalhando demais, você tem que rever os ensinos progressivamente, com calma, aprofundando, né? Até que essa flutuação emocional ela esteja liberada para que a verdadeira devoção ao campo dármico surja. Não se esqueçam que a devoção a Ishvara, ela colabora tremendamente para a estabilidade mental. Né? É uma devoção dual? Sim, mas em Mitya ela é fundamental. É claro que a sua identidade com Ishvara
vai aparecer quando você olhar você e Ishvara do ponto de vista do ser, né? Mas isso tem que ser tratado com cuidado. É disso, em última instância, o que esse livro aqui está tratando. Ele está tratando de algo inerente a nós, ou seja, o direcionamento da atenção sob forma de devoção. Em vez da sua atenção ficar pulando num monte de objetos, inclusive objetos produzidos pelo conhecimento espiritual, esses objetos existem, né? Um dos objetos produzidos pelo conhecimento espiritual, ele é um engano, é o de se achar que a escritura é a verdade. A escritura é um meio que se usa para a verdade com devida orientação, né? Por isso que tem o método, por isso que tem essas divisões que o Vedanta usa, e por isso que toda boa escritura diz assim, o Vedanta é um meio de conhecimento. O Vedanta não é o conhecimento em si. Como é que uma sequência em palavras que faz parte de Nietzsche pode ser o conhecimento em si, não é? O conhecimento em si, ele vem sob forma de uma revelação, que é como se fosse uma inspiração, né? Você vai compor música, você está inspirado, você está com um problema há muito tempo, a solução baixa. Nós, seres humanos, somos submetidos a revelações o tempo todo. Só que, na maior parte, as revelações que chegam a gente não servem a objetivos mundanos, né? Mas, no caso do objetivo espiritual, é uma revelação também. Então, essa mente, esse livro todo, ele está lidando com aonde eu vou colocar a minha atenção, porque enquanto você estiver em Nietzsche, você vai botar a atenção em algum lugar. Não tem outro jeito, né? Em Nietzsche, a sua atenção ela se move. Como é que eu vou usar a minha atenção? Esse livro, no fundo, é um livro sobre isso, né? E dá esse efeito realmente. Quando o ser humano está totalmente liberado, ele vivencia esse ananda, essa bem-aventurança, né, em Nietzsche. Isso é vivenciado. Ele não está vinculado a nenhum objeto. Então, o corpo sutil dele, que já não está agarrado a nenhuma expectativa em relação a objetos, ele reflete adequadamente o ananta do ser. E como é que isso aparece em Nietzsche? Aparece como uma bem-aventurança, um contentamento, um estado de paz consigo mesmo, de autossatisfação, né? Se reflete em relação às outras pessoas como um estado generoso, é uma disponibilidade espontânea para as outras pessoas, né? Claro que tudo isso vai passar pelo crivo da pessoa que está se dispondo a isso, porque às vezes, muitas vezes, outras pessoas demandam tanto a sua disponibilidade que o melhor que você faz para elas é não ficar disponível, para que elas aprendam que isso não possa ser exigido o tempo todo. Mas isso são nuances. Isso mesmo seria uma generosidade, né? Não vou ficar disponível para essa pessoa porque todos ficam disponíveis para ela e ela desenvolveu um vício. Então, a sua generosidade, nesse caso, seria fazer o contrário, né? Mas a generosidade, ela fica. Então, essa que é a diferença. Então, realmente, existem muitos realmente na área espiritual que eles são autorrealizados, mas realmente os autoliberados eles são num número bem menor mesmo, né? Em geral, o que a gente pode ver aqui no Ocidente é que falta um componente devocional aí, né? Ele tem que ser trabalhado, né? Quando esse discípulo do Papaji ele caiu em si, depois das queixas dos devotos, ele foi para a Índia. Sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi fazer Karma Yoga, porque ele disse que ele precisava deliberadamente se tornar uma pessoa melhor. Olha que sacação legal. E o que é uma pessoa melhor diante do conhecimento? É uma pessoa devotada ao campo dármico. É ou não é? Né? Karma Yoga não é uma ação favorável ao campo dármico? Então, se é uma ação favorável ao campo dármico, é uma ação devotada a Ishvara. Então, é isso que ele estava querendo dizer, né? Quero me tornar uma pessoa melhor nesse conhecimento, quero me tornar um devoto. Me perdi, né? Eu sei que eu sou, mas eu me perdi, em última instância, nas minhas emoções e no significado que eu dou para elas. É isso que ele estava querendo dizer, né? Esse caso é clássico. Quem puder encontrar uma descrição da história desse devoto, ela tem na internet, na Wikipedia, especialmente na Wikipedia em inglês. O relato é minucioso e vale a pena ler.
porque ele é muito elucidativo, porque ele mostra coisas muito comuns que acontecem, né? Bom, voltando aqui, essa associação com o Mahatma vai converter, sem erro, uma pessoa mundana em um devoto, um ateu em um teísta, né? Aquele que antes não concebia Deus, ele passa a conceber Deus. Deus entra no universo projetivo dele, de alguma forma. Vai converter um devoto sofredor em um buscador positivo, um materialista espiritual em um investigador. O que é o materialista espiritual? É aquele que tenta fazer barganhas com Deus, né? Ele, no fundo, ele se vê como um agente espiritual, né? Um agente de dimensões sutis. Então, esse que é o materialista espiritual. Essa associação, ele converte esse cara naquilo que está faltando para ele aprimorar a devoção dele e depois entrar no amor não dual, que é a investigação, né? E vai converter aquele que já é um investigador em um sábio devoto, em um sábio não dual, aquele que vê a si mesmo como ser, como a única fonte e destino de toda devoção. O que, no fundo, é um óbvio, quando o conhecimento fica claro. Mas enquanto o indivíduo está trabalhando com vasanas, que trabalham no sentido oposto, isso não tem nada de óbvio, porque as vasanas são desenhadas de modo a perturbar realmente o jiva. Vasanas são intenções de ação. Se você quer saber como é que o seu pensamento em relação ao objeto ele se forma, você pode rastrear ele com muita prática e atenção, isso você vai conseguindo, você vai ficando com uma boa memória. Você consegue rastrear a gênese daquele pensamento até você chegar numa intenção de movimentar algo no campo dármico, no kshetra. Essa intenção pode ser de movimentar pensamentos, emoções ou algo físico, ou um conjunto. Você consegue mapear. É interessante treinar isso. Você observa uma ação que você fez, seja ela boa ou ruim. Você consegue mapear isso até você ver a intenção disso surgir. Essa intenção é o modo que você tem de ver a vassana aparecendo. Você não vê a vassana baixando do corpo causal para o seu corpo sutil. Mas a hora que aparece uma intenção, isso é o símbolo, é a entrada da vassana, é a bandeira que a vassana agita para você quando ela chega no seu corpo sutil. Muitas vezes essas intenções, elas passam ao largo do entendimento do indivíduo e da consciência dele no começo, mas depois ele consegue mapear isso com muita precisão. Ele entende os jogos de intenções que vão ocorrendo. Quanto mais ele entende os jogos de intenções, mais ele vai ficando impessoalizado, mais ele aprende a objetivar a intenção. E aí ele mapeia a vassana. Ele diz, olha, tem uma vassana aqui. Será que ela é recorrente? Será que ela aparece toda hora? É por isso que a investigação ela toma o indivíduo o tempo todo. Mas isso não é forçado. À medida que a impessoalidade vai crescendo, que é a sua própria natureza, a investigação, inclusive, ela começa a ficar vamos dizer que é assim, é uma prática meio que esportiva, né? A mente começa a se comprazer em investigar. A mente é um instrumento excepcional. Através dela, a gente se complica e, através dela, a gente desfaz a confusão, né? As vidas de materialistas, rajásico e tamásico, sem discriminação, estão cheias de fracassos. Mas uma vida transformada pela associação com Mahatma nunca falha. Ela é realmente infalível. Ela nunca falha em quê? Ela não vai falhar em aliviar o lado do devoto, o prarábdha dele? Claro que não, né? Isso seria uma visão puramente materialista, né? Ela não vai falhar em assentar o devoto no que ele é e, sobretudo, em se comprazer com isso. Aí fica fácil de entender o que as escrituras dizem. Não se troca Deus por nada. O indivíduo se compraz no ser e no ser apenas,
né? É incomparável o indivíduo ficar benfazejo no ser, ficar apreciando o ser em relação a outras apreciações de objetos, né? É nisso que falha. A falta de entendimento desse detalhe leva muitas vezes um estudante a achar que ele vai ser necessariamente poupado das inevitáveis oscilações do karma dele. Não é isso que está sendo falado aqui, né? O Vedanta ele não está interessado nos objetos em si, tá? Embora isso tenha um lugar. Os próprios Vedas, o lidar com os objetos tem o seu grande lugar. O Vedanta ele está interessado em que você perca o vínculo com os objetos, em que você se sinta vinculado a eles. Não que você pare de lidar com os objetos, já que isso é impossível. A vida é algo relacional, né? Então, o Vedanta, o único objetivo dele é esse. Ele não está interessado nos objetos e nem dizer que a relação é X ou Y com os objetos. Ele está interessado em que você não dependa da relação com os objetos, porque a relação com os objetos naturalmente ocorre, né? A dependência é que reflete a ignorância que temos de nós mesmos. Se há dependência, está refletindo ignorância. É nesse ponto que essa associação ela é infalível, né? Não tem como haver erro. Agora, uma coisa interessante aqui, buscar, né? Buscar deliberadamente grandes almas raramente ou nunca funciona. Você precisa de uma excepcional reserva de mérito para que o Mahatma caia na sua caixa de correio ou no seu e-mail, por exemplo, né? Como alguém pode alcançar tal mérito? Bom, agora vem o Narada. Narada, quando ele procurou instrução do sábio não dual, Narada já era um devoto consumado, né? Então, o que diz Narada? A associação com grandes almas pode ser alcançada, porém, somente pela graça do Lorde, apenas pela graça de Ishvara, é que você vai encontrar uma grande alma. É no momento em que você puder compreender essa associação, aí você encontra uma grande alma, né? Graça não é um fenômeno casual, né? Ela é conquistada quando vivemos uma vida autêntica, dedicada a uma busca intransigente da verdade. O que é uma vida autêntica? Uma vida autêntica é uma vida onde os seus pensamentos, seus sentimentos e as suas atitudes que aparecem no seu corpo estão alinhadas. É uma retidão entre mente, sentimento e ação. Isso que é uma vida autêntica. Como Shankaracharya diz no verso 3 do Vivekachudamani, abre aspas, 3 bênçãos são raras, difíceis de alcançar e obtidas somente pela graça de Deus. O nascimento humano. Aí você vê aí que a graça de Deus ela está bem pródiga, né? Que são bilhões que ele dá essa graça. O desejo pela libertação vai diminuindo, vai cada vez ficando mais estreito. E, finalmente, a associação com o grande sábio. Fecha aspas. O Mahatma apropriado é um indivíduo liberado, impregnado da tradição védica. Foi o meio que ele usou. Tá? Como a gente está lidando com o Vedanta, a gente está falando especificamente desse campo de autoconhecimento. A história da humanidade sempre teve essa questão da autoliberação em inúmeras culturas, desde tempos imemoriais. E o Vedanta, como ele se apresenta hoje em dia, ele talvez seja o meio mais potente e eficaz para isso. Mas certamente não é o único. Mas é impossível ter algo melhor. No caso da gente que está trabalhando com o Vedanta é o último livro dos Vedas. Então, ele vem, né, ele está, de uma certa forma, relacionado com os outros Vedas, né? Então, como estamos falando do Vedanta, aqui o indivíduo liberado ele é tratado como um indivíduo que ele é da tradição védica, né? Por isso que você tem tantos Mahatmas nascidos em famílias de Brahmanes,
onde ele tem contato com essa tradição desde pequeno. Não vedicas, né? Aí vai vir a leitura da tradição. Os não vedicas, aqueles que não têm contato com a tradição védica, não são considerados mahatmas, porque sem o conhecimento da tradição védica, eles apresentam ideias dualistas comuns ao yoga e às escolas devocionais, que veem a devoção dualista tanto como um meio como um fim, e consideram a devoção dualista informal como um meio direto para a libertação. Tá? Essas escolas são avessas ao conhecimento, leia-se de passagem, essas escolas são avessas à prática da autoinquirição e afirmam veementemente que o estudo do Vedanta não é necessário, chegando mesmo a dizer que o Vedanta é um obstáculo à libertação, porque erroneamente acreditam que o Vedanta é desprovido de coração, significando aí os sentimentos. Bem, não tem como você desprovir um ser humano dos sentimentos. A questão não é essa, a questão é o que vai se fazer com os sentimentos. O que a gente está vendo nesse livro é que a devoção formal ela tem um potencial, claro, de organizar as emoções do indivíduo, justamente porque ela retira da mente, por pura compreensão, aquela busca por um monte de objetos e substitui tudo isso por um só, Deus, né? Então, não tem como a gente falar de uma falta de sentimento. Por trás de todo o ensino do Vedanta, a carga devocional ela é enorme, mesmo quando ela não é expressamente falada. Por exemplo, o Vedanta ele vê as escrituras como as próprias palavras de Ishvara. É uma grande devoção você se debruçar sobre essas escrituras com essa visão, né? Se o indivíduo, para ele não está muito claro como é que é a visão de Ishvara no Vedanta, ele tem muita descrição disso, para ele se inteirar mais adequadamente como é que o Vedanta vê Deus. O que é Ishvara? O que, em última instância, é esse complexo corpo-mente, se não uma própria modulação de Ishvara, né? É com base nisso que a gente vai questionar o fazedor. É porque a gente entende a total proeminência de Ishvara, né? É com base no conhecimento de Ishvara que a gente acaba entendendo que as ações vão ocorrendo por si mesmas. A gente já viu que toda sequência de modificações em Mitya, ela ocorre devido aos gunas, né? E o que são os gunas em ação, né? Senão as energias no campo dármico, que fazem tudo o que ocorre no campo dármico, desde a constituição da base material dele, até a base sutil, até as intenções de ação, etc., etc., etc. E o que é o campo dármico, senão o resultado da atuação do princípio de conhecimento puro, que é Ishvara, em cima da criação da matéria bruta. É por isso que se diz que Ishvara é tanto o princípio satívico quanto tamásico, né? Aí vem aquela analogia do Vedanta com a aranha, né? A aranha tece o fio a partir de si mesma. Se eu olhar uma relação entre o Jiva e Ishvara, eu vou ver que, em termos de gunas, em termos práticos, Ishvara é sattva e tamas. É a construção bruta da matéria e o princípio inteligente. E a movimentação disso, no que diz respeito ao jiva, ao ser humano, com seus desejos, são compostos pelo exercício do guna de rajas, né, que é um guna projetivo. Ele é a base do movimento. Você, para fazer o movimento, você tem que estar projetado em direção a alguma coisa. Em geral, uma própria projeção. Você projeta em cima de projeções. Com base nisso, vai agindo. As projeções em cima das quais o indivíduo está projetando intenções de ação pode ser caracterizado. Você pode dizer que as vasanas vinculativas elas têm um componente rajásico tremendo. E, a partir dele, você projeta outros componentes rajásicos. Por isso que o jiva, em geral, ele tem essa mente sôfrega. Está sempre em sofreguidão, sempre procurando algo. Incansavelmente, um objeto, 2 objetos, 3 objetos, uma dimensão de existência, outras dimensões agora, histórias sobre os loucos do universo.
né, sobre os 7 planos sutis. Tudo isso vai depender da estruturação que o indivíduo tem em relação a esse vetor, que é a mente, sentimentos e ações. É por isso que você não pode dizer que o Vedanta é algo desprovido de sentimento. Desde o começo ele tem. Mas o que tem que ser mostrado para o indivíduo é onde está isso. Olha, você está se dedicando à palavra de Ishvara. Ah, eu não sinto assim. Bom, então você tem que entrar numa parte específica do ensinamento, que é o conhecimento do campo dármico. O que é o Kshetra? O que é o conhecedor do Kshetra que Krishna fala para Arjuna no campo de batalha? A partir daí, você vai delineando, né, todos os tipos de karma, as características de Ishvara, etc. Então, está tudo no ensino. A questão é o foco. Por isso que o indivíduo tem que saber como ele funciona. Se ele souber como funciona a mente condicionada dele, como isso vai ficando claro, ele encontra o antídoto com rapidez. Ele vai descobrindo o antídoto. A quantidade de recursos é muito grande, né? Então, aqui o James está discorrendo sobre uma série de enganos. O Vedanta não é avesso aos sentimentos. Poxa, pelo amor de Deus, né? Sentimentos e emoções perfazem um aspecto essencial da existência. Na verdade, este texto, que é os Sutras Devocionais de Narada, está nos informando como usar o nosso amor, exatamente o que a gente falou um pouco acima. Como usar o nosso amor é o único sentimento que realmente conta. Como usar isso de forma construtiva? Você vai ficar arremessando isso em direção a vários objetos? Ou você vai canalizá-lo para um ponto só? A análise do Vedanta sobre o aspecto emocional da existência humana é incomparável. Exatamente, é incomparável. Porque o Vedanta ele entende o ser humano como devoção, né? Como a devoção é a sua atenção em movimento. Eu posso usar a palavra devoção de um modo até meio baixo. Posso dizer, você é devotado a objetos. Mas, para a gente, o que é interessante é a gente trocar. Você é focado em objetos. E a gente diz, agora você está devotado. Devotado aqui é a Deus, que é o que interessa para o Vedanta, né? Então, esse é o pulo que um estudo bem direcionado e bem compreendido da devoção é capaz de fazer. E faz mesmo, viu? Funciona mesmo, é muito eficaz. Então, o James aqui, no parágrafo aqui que a gente acabou de ler, ele fez alguns comentários em relação a visões dualistas. Essas visões dualistas, elas não estão erradas, elas só não estão questionando quem é esse que está usando a mente e os sentidos para reforçar a leitura dual da realidade. Tá? Não está errado uma visão dual, mas diante de quem quer o autoconhecimento, é como se a visão dual tivesse parado no meio. Vem aquela pergunta assim, eu estou vendo essa parede, né? Meus olhos estão vendo essa parede, minha mente. Aí vem aquela pergunta no fundo, mas quem está vendo realmente isso? Quem é que sabe do cérebro? Quem é que sabe dos olhos? Quem é que sabe das leis físicas? Né? Esse questionamento em cima desse suposto experienciador é que falta às escolas devocionais. Falta se a gente olhar da perspectiva do Vedanta. Para uma escola devocional, isso está bom como está. Eu já conheci várias pessoas do movimento para a consciência de Krishna, que ficou popularmente conhecido como Hare Krishna. Eles estão muito satisfeitos com a devoção dual deles e realmente quem vai participar dos rituais deles são muito cativantes. Os Vaishnavas são muito alegres, são muito dançantes, brincalhões, né? Mas é o que eles se propõem, né? Se realmente a meta é o autoconhecimento, esse suposto fazedor e executor, esse que usufrui dos resultados, ele tem que ser questionado. E ele vai ser questionado através do entendimento do que é o corpo sutil dele. Essa é a base, é o estudo do corpo sutil. O resto que interessa está tudo incluído aí.
que são os ares vitais, os órgãos dos sentidos, né, o intelecto como instrumento de discernimento, e por aí afora. Mas, né, a questão não é dizer se uma coisa está certa ou está errada, é ver o que ele serve. Entretanto, práticas dualistas podem ser extremamente benéficas para o estudante Vedanta. Práticas de yoga, meditação, práticas devocionais, inclusive devocionais informais. Mas, em geral, as práticas devocionais informais, elas têm um certo viés, que ele aumenta um pouco quando a investigação avança. É que a prática informal, ela, em geral, ela está procurando algum benefício no campo de Mithya. Isso também não está errado. Claro que não está errado, né? O Vedanta nunca diz uma coisa, não é isso, não é isso. Não, você vai somando, né? Então, na hora da investigação, o indivíduo ele entende a necessidade de formalizar a prática dele. Por quê? Porque mesmo quando ele não estiver satisfeito com o campo, com o Ishvara, ele vai fazer a prática formal dele, né? Ah, eu não estou afim de fazer isso, não estou interessado. Tudo bem, você pode estar um monte de coisa, mas faça, né? Faça. Você tem recursos para fazer coisas, mesmo que independentemente do que você está considerando que é a sua vontade imediata, né? Você pode se desvincular dessa vontade experiencial, né? Ela é errada? Não. Mas para quem está querendo autoconhecimento é preciso um avanço a mais. Mas todas essas práticas, elas podem ter um uso muito, muito produtivo, muito interessante, muito firme no Vedanta, contanto que sejam olhados sob a perspectiva última, que é a perspectiva do autoconhecimento, da autoliberação, né? É a autorrealização e a autoliberação. É eu saber que eu sou ser consciência e eu me comprazer com isso. Isso ser a minha maior fonte de contentamento comigo mesmo, né? É eu me ver como o próprio ser, né? Quando isso está bem ajustado, realmente o indivíduo se compraz com isso. É tão simples, ele se compraz mesmo. E é incomparável a satisfação que ele tem com objetos em relação a essa autodevoção, né? A esse amor não dual. Nossa, que parágrafo enorme. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Eu só queria comentar aqui que eu concordo totalmente com o James. A análise do Vedanta sobre o aspecto emocional da existência humana é incomparável, porque é uma análise impessoal, né? O Jiva, na visão do Vedanta, ele não é visto como se vê em geral nas terapias, né, mais de cunho ocidental, como um eixo de vontades próprias a serem satisfeitos, né? O objetivo não é esse. É interessante olhar o Jiva de um ponto de vista dele estar voltado para as suas autossatisfações, ao mesmo tempo em que o ego ele vai ficando educado. Então, você passa a ser um ego educado na busca da sua autossatisfação. Esse é quando uma terapia ela alcança um ponto de primor. Você lapida aquele ego, torna ele um ego educado, gentil na hora de buscar, né, as suas satisfações, né? Ele não vai atropelar o entorno para isso, mas o mote dele sempre é esse, né? O Vedanta não. Como ele entra com Ishvara, ele coloca o Jiva numa posição dentro do campo dármico, juntamente com outros Jivas, onde a vontade de um, em relação ao campo dármico, não é melhor ou inferior do que a vontade de nenhum outro, né? Tudo vai ser nivelado pelo campo dármico, que é o grande nivelador. Essa é a diferença. Então, quando o Vedanta ele avalia esse aspecto emocional da existência humana, que é primeiro uma tentativa de se satisfazer com objetos, o estudante do Vedanta ele vai voltando, ele vai resolvendo essas aparentes satisfações dele, até ele ver que, no fundo, ele é devoção, que a natureza última dele é devoção, né? Quando ocorre a manifestação em Mithya, a natureza última dele é devoção. Ele é aquela devoção, né, que está aparecendo no campo.
Ele entende que aquela busca por objetos era uma distorção da devoção que ele é inerentemente, né? Essa análise do Vedanta, ela tem o mérito de descobrir o funcionamento emocional dos jivas, né? E, respectivamente, em relação ao conteúdo do objeto do interesse deles, que é onde as terapias ficam, né? Sem dizer que as terapias não estão adequadas, sim, elas estão adequadas até um determinado ponto. A partir do ponto que a gente fala que é o autoconhecimento, o foco de se olhar o jiva como aquele que tem que buscar de um modo aprimorado a satisfação dos seus desejos, ela tem que ser ultrapassada, porque esse uso frutador ele tem que ser questionado, assim como o fazedor, né? Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente leu aqui? Ô, Alex, eu quero. Fala, Betânia. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei pensando aqui, né, quando você estava falando sobre aquele que deseja muito, né, se associar a um sábio, ou mesmo aquele que deseja muito alguma questão aí relacionada ao espiritual, né, mesmo falando, não estou atrás do material, mas estou atrás do espiritual. Ainda é um tipo de devoção, né, buscando algo, que eu fico pensando assim, nossa, que o Karma Yoga traz um outro tipo de devoção, que é aceitar o que vem no campo, ao invés de ficar buscando, né? E essa devoção até parece que você nem está sendo devota quando você faz. Você não estou com toda essa emoção, buscando, tipo, indo atrás, correndo. Eu simplesmente estou aceitando o campo, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, sabe? Essa própria devoção de só de aceitar ser uma devoção, né? E fiquei pensando nisso, porque eu tenho me visto muito assim, sabe? Não muito. Ok. Então, a própria aceitação é devoção, né? Sim, perfeito. Quando você aceita, você está confiando no campo, está confiando no Ishvara, no campo dármico. Você está substituindo todas as suas projeções em cima do campo dármico pela devoção a Ishvara. Está vendo como é que estabiliza as emoções? Mas tudo isso decorre da compreensão, do entendimento. Então, o que a pessoa faz? Em vez dela ficar criando ideias, né? Eu tenho que encontrar uma Mahatma, eu tenho que fazer isso. Não, ela parte para a prática. O que eu posso fazer aqui no campo dármico? Olha, enquanto o autoconhecimento não está claro para você, você não está se comprazendo nisso, você parte deliberadamente em direção ao campo dármico com a atitude de Karma Yoga. Em relação ao seu corpo sutil, você entra no Upasana Yoga, né? Tudo o que se usa em Upasana Yoga é para você discernir um foco e manter o foco, né? Por isso que a gente tem tanto recurso no Upasana Yoga, né? Meditações, práticas, e um dos componentes assim que se considera parte do Upasana Yoga, que no caso da gente é o mais importante, é o Vedanta. Então, quem vai estudando Vedanta, né, com paciência, voltando aos pontos que tem que voltar, revendo, como se aquilo ali não fosse ter fim. Essa que é a postura que tem que ter. Como se isso, por que isso precisaria acabar, né? Você não precisa se preocupar com a Não coisa acabar. precisa. Uma Não delícia. precisa se Para preocupar, acabar né? nunca mais. Não precisa se preocupar. A coisa vai ficando bacana. Então você fica sempre assim, com Karma Yoga e Vedanta, Karma Yoga e Vedanta. Aí essas suas projeções vão perdendo a confiança, porque vão sendo substituídas por confiança, por devoção na manifestação, né? no próprio campo dármico em si. Esse é o alinhamento adequado. Isso impede o indivíduo de ficar se dispersando, né? Ele que realmente está vendo que ele tem algo a fazer, ele está se vendo como um fazedor, muito bem, então
executa o Karma Yoga. Já que você está se vendo como fazedor, executa o Karma Yoga, executa o Upasana Yoga, usa recursos de devoção dual informal, usa recursos de outras escolas, usa recursos do yoga, terapia, por que não? Mas sem nunca perder de vista o que você quer e o que isso significa para você, né? Então, é isso aí mesmo. Quando a gente vai entrando nisso, no Vedanta, no Karma Yoga, isso tem um efeito fulminante na expectativa mental do indivíduo. O efeito é fulminante. Mesmo que a expectativa esteja lá, você não olha ela mais com aquele peso que olhava antes, né? Você acaba conseguindo objetivar a sua expectativa. Eu sempre digo que quanto mais você objetiva um objeto, mais você fica familiar a ele. E quanto mais você fica familiar a ele, menos crédito você acaba dando, né? Porque é algo tão íntimo seu, você entende aquilo como mais uma flutuação que está ocorrendo. Já convive com aquilo há quanto tempo? Há quanto tempo você está objetivando isso, mas há quanto tempo já está com você? Em última instância, quando o indivíduo objetiva um objeto, seja ele qual é, o objeto ele perde aquela aura de encantamento que tinha antes, né? Por isso que o Ramana Maharishi dizia para as pessoas, que ele falou para muitos devotos que tinham essa ideia de ficar lá com ele, o Ramana dizia, olha, isso aqui foi o caminho que aconteceu aqui, mas você tem uma outra vida, tem família em outro lugar, você pode transformar uma prática, né, numa celebração a Deus, numa entrega a Deus, onde quer que você esteja, né? Se você estiver envolvido com atividades adármicas e o seu interesse for a liberação, a aplicação progressiva do ensino vai remover você da atividade adármica. Não que você escape das consequências disso, né? O Jiva vai passar pelas consequências disso, pelo karma. Mas ele não precisa se preocupar com essas expectativas que ele tem. É mais interessante ele ficar executando o que o ensinamento preconiza do que ele ficar esperando coisas. Mesmo como a Betânia falou, que o que ele esteja esperando seja algo realmente maravilhoso e grandioso. Por isso que o investigador tem que avaliar tudo, ele tem que avaliar aquilo que lhe causa bem e aquilo que lhe causa mal, até ele entender que isso também são ideias, né? Nada pode escapar do investigador. Nem algo que ele olhe positivamente, nem algo que ele olhe negativamente. Nenhum dos dois. E o que ele faz com isso? Ele briga com isso? Pô, claro que não, ele objetiva. Um bom modo é a hora que você encontrar um objeto que você ficou vinculado, ofereça ao campo, ofereça a Deus, ofereça a Ishvara. Diz, Senhor, está aqui, está claro o que eu estou vendo agora, o que faz fazer com isso? Né? Provavelmente você vai receber uma jogada. Vamos ver o que você faz com ela, né? Isso aí, todo mundo acaba vivenciando isso. O campo dármico, ele trabalha através de conscientizações, né? Você vai ficando consciente de uma coisa, ele começa a trabalhar com aquilo. Ele começa a te passar isso. Vamos ver como é que você vai lidando com isso. É necessário. Ô, Alex, você está falando nisso, né? Porque eu acho que é bem simples assim mesmo, né? O que vai aparecendo. E aí, isso quando você falou de emoção, também, não sei se pode chamar isso de emoção, mas tem uma confiança, né? Que é um resultado da devoção, né? Porque tudo, parece que mais sem medo, né? Tem uma confiança. E eu acho que talvez, estou tentando aqui fazer uma relação, né? Ela tem a ver com essa devoção e aceitação, né? Aumenta a confiança. Sim, com certeza. Com certeza. O que atrapalha a confiança é a expectativa e a culpa. A culpa pelos erros passados e a expectativa pelo que pode vir. Quando isso vai sendo anulado pelo ensino e pela prática do Karma Yoga, do Upasana Yoga, de ouvir o Vedanta, o indivíduo ele vai meio se despregando disso, das culpas, das expectativas,
Então ele vai ficando mais confiante. Isso não tem muita explicação por que o Jiva fica confiante. É porque reflete a natureza dele mesmo, que é uma natureza que, quando você olha sobre esse lado de confiança, né, que é saber de si, do que pode ser feito, do que não dá para ser feito. Isso que é confiança. É ter uma boa medida, né, no campo do manifesto, quais são suas vantagens, quais são suas desvantagens. Né? Com base nisso, o indivíduo ele age de um modo mais preciso. A confiança é inerente mesmo. É como aparece isso. É inerente, talvez, também o que você falou aí, ao senso, né, de fazedor e controlador, né? Porque, tipo, você acaba sabendo que não adianta fazer planos que Deus dá risada, você não controla nada, então, ou você confia quando você sabe disso, né? Então, acho que também tem essa relação, né? Tem a relação. É isso aí, vamos embora. Em termos assim muito técnicos, né, se a gente fosse falar de modo muito técnico, a confiança ela está na razão direta da estabilidade da sua devoção e do questionamento em cima do fazedor e um questionamento em cima daquele que vai usufruir dos resultados das ações. Se eu fosse falar de um modo muito técnico, bem usando a linguagem do Vedanta, né? A confiança ela está nessa razão direta, né? Funciona desse jeito. Agora é interessante porque desde o começo, né? Isso eu vejo comigo, né? Que tive que recuperar a devoção de um tempo para cá. Seria interessante que estuda Vedanta ver como é que ela está funcionando em termos de devoção. Ela se vê como um devoto. É isso mesmo. É uma autoconfiança. Eu comecei agora, eu estou adorando, viu? É bacana. Porque você, puta, nossa, você fica mais ainda tranquilo. Fica mais ainda tranquilo. Porque é a sua natureza. É muito bacana isso. Você vai falar sobre amor a Deus, tudo, uma hora você se dá conta que a sua natureza é devotada. Olha que coisa bacana. Outro dia eu falei isso para 2 amigos meus de área acadêmica, eles me acharam assim meio maluco. Eu digo, olha, no final das contas você acaba sempre batendo em Deus mesmo. Né? Aí depende como Deus, se você vê de uma forma dual, se você vê de uma forma não dual, se você vê das duas, que é o caso do Vedanta, né? O Vedanta tem o Brahman, né? Sem atributos, e o Brahman com atributos. Depende como, mas você sempre acaba batendo nisso, inevitavelmente. Né? Gente, eu vou parar aqui, porque o James ele vai começar um tópico muito interessante nesse parágrafo. E vale a pena ler isso com muito cuidado. Esse que está começando aqui, ó, as escolas devocionais não védicas. É muito interessante isso, o que ele vai começar a falar aqui. Então, eu vou dar uma parada, né? Dado pelo avançado da hora, etc. Que página é essa aqui? Deixa eu só situar aqui. Isso aqui é a página 8. Então, eu vou botar aqui, página 8. Página 8. Né? Deixo tudo marcado aqui para não dar tanto trabalho para o Marcelo. Se bem que o Marcelo sabe tudo. Marcelo sabe tudo, né, Marcelo? Você sabe tudo de número, de página, número de artigo de lei. Só sei que nada sei. Eu e o Sócrates. Isso aí você sabe que já é saber coisa pra caramba, né? Quando o cara sabe que não sabe, ele sabe quase. É o princípio para aprender alguma coisa. Ai. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas coisas aqui que a gente leu, que a gente conversou? Algum exemplo? Gosto muito de exemplos práticos, assim.
né? Porque é onde o indivíduo vai aplicar esse conhecimento, é na vida prática dele mesmo, né? Bom, então eu vou encerrar aqui. Só tem um comentário, não é nada É. relacionado ao assunto específico de hoje. Mas é essa gratidão imensa por esse texto, viu, Alex? Porque, entrar nesse tema de devoção é um tema tão profundo, né? A gente está aqui com poucas pessoas, é tão profundo. Eu acho que é até necessário uma passagem anterior pelo Karma Yoga, porque ele dá um mergulho, assim, sabe? Eu fico olhando, assim, né, para mim mesma, assim, né? O Iana me traz muita tranquilidade de lidar com a compreensão ali, os estudos, a lógica, né, das coisas, e toda essa sabedoria. Mas eu tive que me preparar para chegar nesse ponto da devoção aqui, sabe? Se eu entrasse primeiro nesse ponto da devoção, talvez eu tivesse espanado, porque é um tema muito profundo e eu acho que você está trazendo ele assim de uma maneira muito prática, né, com esse texto tão lindo, e estou expondo aqui, mas é um lugar que mexe com as minhas emoções, assim, não é muito confortável, não, porque é mais fácil eu mexer com o meu racional do que com as minhas emoções. Mas, né, claro, amparado o tempo todo pelo Vedanta, está me trazendo mais confiança, sabe? Está me trazendo mais tranquilidade. Eu achava que eu não tinha que mexer nisso, né? Então, eu, assim, um depoimento mesmo, assim, de o quanto profundo está sendo esse estudo que você está fazendo às quintas-feiras aqui. Então, minha gratidão a você aí e a todos, né? Ao James, ao professor Arlindo, enfim, a todos que estão aqui na sala, as contribuições que o Henrique fala muito, que está aí, fala igual eu, e todos aí. Eu não falo não, viu? Eu estou aqui só escutando. Ele habla, é argentino. Mas isso aí, né? Eu acho, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que essa separação, né, Alex, que a gente diz, Karma Yoga, Jnana Yoga, na minha percepção e experiência, é tudo junto, né? É tudo junto. Isso. Não é uma coisa, não é, nem eu acho que essa devoção, aqui da Gabriela Rendo, e essa devoção, acho que sim, realmente algumas pessoas têm mais inclinação, né, para isso. Eu sou uma delas, né? Mas essa devoção naturalmente aflora, né? Aparece na gente. É uma consequência, né? E Sim, toda com consequência. certeza. Não é que eu vou ser devoto para... E como colocou aí a Betânia, muito bem colocado, quando você começa a se desapegar dos objetos, né? Naturalmente você para de pedir por objetos, óbvio, né? Então, e aí você simplesmente, como a Betânia colocou, essa devoção se torna simplesmente uma entrega. Esse é o grande segredo. Você entrega, né? Como se diz, né, na Bíblia, seja feita a sua vontade, mas é uma entrega totalmente consciente. Isso, perfeito. Esse é o ponto. É Esse é o ponto. uma entrega, né? Uma entrega, né? E isso naturalmente, como você vê, né? Como que aparece, como surge, não sei como, não interessa também. As coisas vão aparecendo. Não é que surja ou não, é porque sempre teve aí, mas só que não era compreendido desse jeito, né? Exato. É isso mesmo. É muito bacana o depoimento aí da Betânia, o seu também.
E eu estou tão surpreso com esse ensino como a Betânia está também, porque eu não esperava que fosse ser desse jeito. Eu acabei vendo, aqui eu me convenci que o Vedanta é uma ciência mesmo. E, por incrível que pareça, devoção é objeto desse tipo de ciência. É incrível, não tem nem mais o que falar. Né? Não tem muito o que falar, porque, no fundo, a devoção é amor, né? E o ser humano, qual ser humano que não quer saber de amor, né? Não tem como. Por mais distorcido que seja, o ser humano vai produzir alguma forma de amor, né? Por mais louco, uma perversão. É muito louco, né? Porque a gente vê que as perversões são formas de amor, né? Então, tem que ter um cuidado enorme quando fala isso. Você vai falar isso numa mesa qualquer de bar, eu já falei, você pode levar uma garrafada na sua cabeça, né? Mas aqui no... a coisa é meio louca, você pode mexer demais com as pessoas. Mas aqui a gente entende que tudo é amor mesmo. Nisargadatta dizia, né? Perguntavam para ele o que o senhor vê em movimento. Ele dizia amor. Aí as pessoas diziam, mas esse monte de tragédia? Ele dizia o amor trombando com obstáculos, mal compreendido, mas é sempre amor. Você vai reduzir tudo ao amor. Ele dizia, você vai ver. Uma hora vai ficar claro para você, né? Numa entrevista que ele fez. É muito desconcertante. Quando eu li isso de Nisargadatta, faz uns 12, 14 anos, eu disse, bom, é das duas últimas, né? Só tem uma, ou esse cara é um louco varrido, ou ele é um gênio, ou ele é um sábio. Né? Porque eu não entendia nada disso, de satsang, cultura índia. Eu li aquilo e falei, ou esse cara é um sábio, ou ele é um louco varrido total, não tem meio termo aí. Né? E Nisargadatta é um baita de um sábio. Né? Então, é isso mesmo, gente. Essa parte que você falou no começo, como se chama, da fofoca também, você para de falar, mas naturalmente. Esse negócio de você dizer, é certamente uma ferramenta que o Schwartz está colocando, né? De você falar positivamente da pessoa, mas o conhecimento, a evolução desse aprendizado, naturalmente você começa a ficar calado. Então você... Você sabe que eu estive pensando isso, o Henrique, outro dia? Esses gestos bacanas que começam a tomar conta da gente, eles só estão expressando que somos desimpedidos das nossas ilusões. Por isso que você fala que aparece espontaneamente, porque sempre foi assim. Só que estava submetido, né, aos dois poderes fundamentais de Maya, quando a gente fala do corpo sutil humano, né, que é o poder de ocultação e o poder de projeção, Avarana e Vikshepa. Sempre que você tem um poder, simultaneamente tem outro atuando. Quando isso é quebrado pelo ensino, o que você começa a aflorar de alguma forma? Aí a gente diz assim, mas onde é que estava isso? Pô, estava sempre aí. Só que estava mal canalizado, estava mal compreendido, estava mal utilizado. Estava trabalhando de uma outra forma. Eu estou tão surpreso com esse livro, com esses sutras, como vocês. Eu não sabia que isso ia ser tão bonito assim. Né? Ainda mais eu, assim, bastante medíocre em termos de devoção, né? Bem medíocre mesmo. Esse livro ele deu uma arrumada incrível. Né? Talvez se eu não tivesse passado também por aquele Vedanta técnico, objetificador de tudo, né? É uma coisa impressionante. A parte técnica do Vedanta é meio enlouquecedora. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez eu não conseguisse, né, assimilar isso como estou assimilando hoje em dia. De repente as coisas vêm do jeito que tem que vir mesmo. Mas eu estou tão surpreso com isso aqui como qualquer um de vocês. Na verdade, eu estou perplexo. Perplexo e maravilhosamente admirado ao mesmo tempo. Né? É muito impressionante isso tudo. Muito impressionante. Muito mesmo. Que sorte ter parado no Vedanta. Nossa Senhora. Bom, gente... E uma coisa que as pessoas normalmente isso falam, né? É de que Vedanta é muito seco, que Vedanta é muito, né? A primeira impressão que as pessoas, todo mundo tem essa impressão, né? Mas eu acho fantástico porque ele é realmente um método infalível, né? E a pessoa, acontece que a grande maioria das pessoas abandona o ensinamento logo de cara quando elas veem isso. Esse é o problema, porque se elas se mantivessem, elas poderiam passar essa fase. Repito, 99% das pessoas que eu aqui em Brasília, né, tem um grupo aí de pessoas que a gente estuda, 99 dizem, esse negócio
não gosto, muito seco, muito esto, e muitos já abandonaram o barco, né? Ou seja, não mas aquelas pessoas que continuam nesse, né, certamente vão encontrar isso, né? Acho que é basicamente Sim. isso. Sim, E, é preciso persistência. É sim, porque é um né, sistema de conhecimento completo, cara. Então, tem que ser olhado na sua inteireza. Mas a né, gente ouve os comentaristas falando isso desde o começo. Pô, o Swami Paramarthananda é enfático nisso, o professor Arlindo é enfático nisso, o James é enfático, né? Shankaracharya é enfático, são todos enfáticos, é um sistema, ele tem que ser olhado de tudo. Se você larga ele, aí engraçado, né? A impressão que eu tenho hoje em dia, quando eu vou lendo esses sutras assim, é que parece que o Vedanta ele desabrochou no florescimento, né? É como se você agora estivesse olhando tudo assim tomado de flor. Tudo aquilo que você foi vendo nos anos anteriores, tudo agora aparece sob uma forma lindamente amorosa, né? Então é encantador, né, Henrique? Mas é preciso ficar para ver, né? Como é encantador, né? É preciso ficar para ver. Tem que ficar para ver, né? E como você falou, né? Aí a maior parte acaba não ficando, então perde essa beleza, né? O que a Betânia disse, né? Pô, tem 8 aqui, né? É muito pouco mesmo, mas é um pouco bom, que é o que importa. Tem que entrar pela porta estreita, né? Por isso que acaba dizendo que a porta é estreita, né? Acaba por causa disso. A porta é estreita porque o caminho é difícil. Não, porque as ideias que temos sobre as coisas são muito duras, né? Nossa, é por isso que Jesus dizia, né? Pô, vocês estão de coração duro, né? É isso que ele estava querendo dizer, né? Vocês estão agarrados nesse monte de Por ideias. isso que é graça, né? Por isso que é graça. Por Porque isso que é a gente graça. está aqui, nós 8, por graça, né? Por E essa graça, com graça certeza. é emocionante, porque eu ando emocionada, então não sei nem sei o que falar. É graça, né? É É demais, graça. tá doido. Tá aqui tendo que conseguindo assimilar e ver isso na prática é graça, né? Ainda bem que a gente está respondendo bem, né? Maravilha, gente. Vou encerrar aqui que já tá super avançado aí a hora, né? Esse grupo, engraçado, tem umas historinhas de guerra que eu lia muito quando era pequeno, eu me lembro, né? Quando os alemães atacaram Malta na Segunda Guerra, que era uma ilhazinha, durante um ano a ilha contou com 3 biplanos de defesa: fé, caridade e esperança. Era também 3 gatos pingados ali. Nem sei por que decolava, porque não tinha impacto nenhum, mas estavam sempre lá, né? Esse grupo também, né? Poucos gatos pingados, mas pô, bem determinados, né? Queria aqueles 3 aviãozinhos assim, né? Cheio de limite, pequenininhos, né? Indefesos praticamente diante daquela massa de poder, né? Que estava diante deles. Mas sustentaram a ilha milagrosamente, né? Incrível isso. Também, por graça, né? Fé, esperança e caridade sustentaram aquela ilha por graça também, não tem outra explicação. Aquilo era para ter sido varrido nos 5 minutos do primeiro combate aéreo que existiu naquela ilha e ficaram lá 1 ano e meio. Brincadeira, né? Só rindo mesmo. Bom, gente, vamos encerrar então aqui com essa ode, né? A ilimitação que somos. Isso está nos Upanishads. O ilimitado, você tira do ilimitado e fica ilimitado. Você acrescenta ao ilimitado e fica ilimitado. É ilimitado mesmo, não é grandioso, não é pequeno, tudo isso são limites ao ilimitado. Até eu falar que o ilimitado é um limite ao ilimitado. Né? Tudo isso é para desarmar as ideias que a gente vai tendo. Né? Não é para ter ideias nesse sentido. Né? É só para usá-las de modo favorável. Tá bom? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, gratidão a essa maravilhosa sampradaya de professores e alunos se estendendo ao longo de milênios. Gratidão a nós por estarmos aqui dispostos a ouvir isso tudo, né, e aplicar, ver a tremenda ressonância que tem nas vidas. Gratidão à praticidade maravilhosa desse ensino completo. E sempre lembrando das doações, né? Eu vou ficar alguns encontros sem falar de doação, porque acho que eu já falei nas 2 vezes anteriores. Se você sente que deve doar, porque vê os benefícios, né? Benefícios segundo o nosso entendimento, que é a busca do autoconhecimento. Então, doe. Se você ver que não é para doar, por algum outro motivo, então não doe. Isso não vai mudar de modo nenhum, né, a visão que nós temos das pessoas que doam e as pessoas que não doam, né? Isso é de cada um. Conhecimento é aberto e livre a todos, né? Parece que é um segredo, mas é a coisa mais explanada que tem no mundo. Tchau, gente. Foi um imenso prazer, como sempre. Até a próxima.